bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Eu me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista. E o objetivo desse canal é estudar e defender a fé católica. Vou falar sobre um tema que eu vou ter que ler muito, gente. Vou até botar meu óculos logo, porque tem muitos dados numéricos e eu não gravei todos os dados, né? Eu não me preocupo em decorar dados numéricos. Mas assim, a gente vai falar sobre a Inquisição, né? Basicamente a Inquisição romana, né? A Inquisição católica na França também e na Espanha. Veja, primeiro, eu falei em um outro vídeo sobre a questão da origem do Tribunal da Inquisição para combater a heresia cátara lá no... que estavam ensinando uma mistura de gnostismo com cristianismo e criando muitos problemas para a igreja. E aí o que acontece? Surge o Tribunal da Inquisição. Olha o nome do Tribunal da Santa Inquisição. Então não foi para maltratar e matar pessoas. Foi para fazer as inquisições, né? Buscar a verdade, mas sempre voltado com a ideia da santidade. Veja, você tem que entender que quando os tribunais da Santa Inquisição surgem, haviam feudos pela Europa, e esses feudos tinham senhores feudais que eram a lei absoluta. Isso que estava virado aqui. A lei absoluta dentro do feudo. Então coisas absurdas aconteciam. Por exemplo, a moça virgem ia casar com um servo, e o senhor feudal exigia que a noite de núpcias primeiro fosse com ele. Se ela ou ele questionasse isso, ele podia aplicar uma pena que podia ser desde açoite, ou açoitar até a morte, ou matar, decapitar, fazer alguma coisa, botar na fogueira. Ele era a lei, ele definia o que ele queria. Então, muitas vezes essas coisas eram injustas, tá? Ele agia de forma injusta, muitas vezes os senhores feudais agiam de forma injusta e praticavam atos execráveis contra os servos. Outra coisa também que acontecia eram chamados justiçamentos. Aliás, muitos desses justiçamentos acabaram indo para conta da Igreja Católica. Por exemplo, uma senhora manipulava ervas, fazia chá para ajudar a curar as pessoas, e aí um dia ela fez um chá lá e a pessoa passou mal e morreu. E aí, de pessoa que ajudava, alguém começa a dizer que ela era bruxa. E aquilo se espalha, daqui a pouco tinha um monte de gente na porta da casa da cidadã, e aí pegava aquela mulher, bruxa, 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 aí tocava fogo e matava a mulher. E aquilo às vezes caía na conta da igreja, na maioria das vezes. Justiçamentos que aconteciam por acusações às vezes levianas e válidas que não tinham fundamento nenhum. Então a igreja precisava organizar as coisas para que isso não acontecesse mais. Então eu vou passar a dar... Quando eu comecei recentemente a discutir com um protestante que disse para mim que foram milhões, veja que milhões de pessoas que a igreja matou na Inquisição, milhões, com a boca cheia de milhões. E aí eu disse, então vamos aos dados, né? E eu vou passar para vocês esses dados agora. Vou começar com a Inquisição espanhola, que foi considerada a pior, né? Que teve mais... os historiadores falam que teve mais vítimas e tal. A Inquisição espanhola em Cartagena durou 100 anos. 4 condenados à morte morreram na prisão e bonecos foram queimados, né? Lima, veja bem, foram 4 condenados à morte na prisão e bonecos foram queimados. Ou seja, teve pessoas que foram condenadas além desses 4, mas em vez de condenar a pessoa, como não tinha a pessoa, porque a pessoa, por exemplo, ou morreu ou fugiu, alguma coisa assim, aí queimava o boneco simbolizando a pessoa. Em Lima, 180 anos de Inquisição, de 1570 a 1750, foram 1.700 condenados. 1.700 condenados em 180 anos em Lima, na Espanha. Quantos condenados? 1.700. Quantos mortos? 50. Milhões. Inquisição espanhola. E lembrando o seguinte, quando a igreja não matava a pessoa era entregue, quando a Inquisição decretava que ela era culpada, ela entrega ao braço secular. Aí, como crime de heresia não havia separação entre Estado e Igreja, o crime de heresia era considerado um crime civil. E aí o braço secular é que condenava a pessoa à morte. Mais Inquisição espanhola. Os historiadores Gustav Heinsen e Jaime Contreras, pesquisadores, historiadores que estudaram a Inquisição espanhola. De 1540 a 1700,
A Inquisição julgou 44.674 pessoas. 44 mil, julgou 674 pessoas, quase 45 mil. Foram condenados à morte 1.640, ou desculpe, 1.604, sendo que desses 1.604, só 826 realmente foram condenados à morte. Os outros conseguiram perdão. Veja, 826, de 1540 a 1700, 826 morreram. Milhões de pessoas. Eu não estou isentando o erro das pessoas morrerem, porque aconteceram injustiças no Tribunal da Inquisição, sim. E pessoas morreram de forma equivocada, sim. Ninguém está negando isso. Porém, 826 para milhões há uma diferença bem grande, né? Mais Inquisição Espanhola, né? 150 mil julgamentos de 1400, aí no total da Inquisição Espanhola, de 1481 a 1820. 1481 a 1820. 150 mil julgamentos. 6 a 8 mil execuções. 6 a 8 mil execuções de 1481 a 1820. 6 a 8% das julgadas foram executadas. Ou seja, desse contingente todo, de 1421 a 1820, só 6 a 8% foram julgados e executados. No século XVIII, ainda na Inquisição Espanhola, 4 pessoas foram queimadas. 4. Então, veja comigo, 4 com 8% de... Foram 6 mil a 8 mil execuções. Entre 6 e 8 mil execuções. Né? De 1481 a 1820. Né? Sendo que no século XVIII só foram 4 pessoas queimadas. Eu não estou minimizando a morte das pessoas. Porém, não são milhões. Uma mentira de milhões. Né? Na França, de 1241 a 1242, 3 cidades francesas, né? Pierre et Sela, os mortos 671, cruzes no pescoço ou peregrinações, não foram condenados à morte, né? 1246, Jean de Saint, Pierre Bernard, 184 penas leves, 23 na prisão. Até agora, nenhuma condenação à morte nesse período. Toulouse, Bernard de Guy, 1303 a 1323. 307 na prisão. 139 puderam trocar por trajes com cruzes, em vez de ficar na prisão. 153 penas mais brandas. 129 sentenças contra mortos e fugitivos, ou seja, a pessoa já tinha morrido, e aí emitiu a sentença sem matar a pessoa, e fugitivos também. E 441 entregues ao braço secular para que foram condenados à morte. Ou seja, 441 nessa parte da Inquisição Francesa. Inquisição Romana. Do século XVI, né? Século XVI, 120 foram condenados à pena máxima no século XVI. No século XVII, 30. Isso na Inquisição em Roma. Século XVIII, 2 pessoas. Em Veneza foram 26 mortos, em Aquileia 15. Aí eu pergunto, vamos lá de novo. Século XVI, 120 pessoas. Século XVII, 30. Século XVIII, 2. Em Veneza 26, em Aquileia 15. Aí eu pergunto a você, são milhões de pessoas mortas na Inquisição? Resultado em 15 anos de investigação. Média de condenações, 42 por ano. 630 condenados. Desses 630 condenados, 6,5 condenados à fogueira pelo braço secular. Ou seja, de 630, nem 10%. 10% seria 63. Nem 10%. 6,5% foram condenados à fogueira pelo braço secular. Então, gente, é importante salientar outras coisas que não se fala. As prisões convencionais da época, as prisões da Inquisição eram melhores, mais humanizadas, né? Ninguém fala sobre isso. Tanto que tinham pessoas que estavam presas em prisões seculares normais que tentavam fazer alguma coisa de crime ligado à fé para poder serem transferidos para
a prisão, que era coordenada pela Inquisição. Então, assim, havia possibilidade de julgamento com advogado de defesa, né? Havia possibilidade de trocar pena de prisão por utilizar traje com cruz. Aquilo ali mostrava que a pessoa estava se redimindo do seu ato publicamente. E outra coisa, havia também um tipo de proclame quando a pessoa era inocentada. Aí, e ninguém fala sobre isso, o tribunal se reunia externamente e proclamava publicamente aquela pessoa como inocente, para que todo mundo publicamente visse que ela não estava com nenhum tipo de acusação no Tribunal da Santa Inquisição. A Inquisição impediu também muitas e muitas mortes. Muitas. Pessoas que eram acusadas de bruxaria, muitas. E a igreja, eu desafio alguém a me trazer dados de pessoas mortas no período da Inquisição por condenação à bruxaria. Pouquíssimas. Se existiu, foram pouquíssimas. Essa condenação a bruxas aconteceu muito mais com os protestantes lá nos Estados Unidos, principalmente em Salem. A igreja inocentou muitas e muitas pessoas que chegaram no Tribunal da Inquisição com acusação de bruxaria, de feitiçaria e foram inocentadas pela igreja e salvas pelo Tribunal da Santa Inquisição. Eu não estou querendo aqui dizer que a Santa Inquisição foi maravilhosa e que não teve erros, como eu disse antes. Claro que aconteceram erros, aconteceram excessos e coisas condenáveis. Porém, teve também muitos benefícios e que ninguém fala sobre isso, porque nas escolas, no sistema de ensino, já tem um ponto fechado em esculhambar a Igreja Católica de todas as maneiras, inclusive utilizando a Inquisição, muitas vezes fora de contexto e sem citar as coisas que eu citei aqui, que eram pontos positivos e que ninguém fala nas aulas de história, principalmente essa questão do perdão público, onde a igreja ia publicamente e inocentava a pessoa diante de todas as pessoas, e das opções de trocar penas por situações mais brandas, né, como penitências, ou utilizar trajes com cruzes no pescoço para demonstrar que estava arrependido daquilo que ela estava sendo acusada. Tá? Este vídeo não procurou ser um aprofundamento sobre a Inquisição, tá? Foi apenas uma tentativa de não defender erros da Inquisição, mas de tentar mostrar um pouco mais da verdade sobre a Inquisição. Você encontra material muito aprofundado disso do professor Felipe Aquino. Eu não trouxe o livro hoje porque eu esqueci de trazer para o lugar que eu estou filmando, né? Está lá guardado na estante o livro, mas ele tem um livro sobre a Inquisição excelente, maravilhoso, que você não pode deixar, se você quiser se aprofundar no assunto, deixar de estudar esse livro do professor Felipe Aquino sobre a Inquisição. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não deixem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez e ajude a divulgar esse trabalho que é uma humilde colaboração com a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.